Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, nós já estamos na lição de número 4 da nossa revista da EBD. Antes de começar a lição, eu quero dar um recadinho para vocês, tá certo? Eu quero dizer que quem ainda não pegou a sua revista, vai lá na igreja e procura tia Leila ou tia Carla para pegar a sua revistinha. Já estamos utilizando nossa revista, tá certo? A revista que vocês usavam lá na igreja. É esse daqui, olha só. Tá bom? Mas quem ainda não pegou a sua revista também pode participar da aula, tá certo? Também quero agradecer de todo o meu coração, que eu estou muito feliz. Não só eu, mas tia Val, tia Kessia, tia Carol, tia Leila tá muito feliz com as crianças que estão participando. Então eu quero dar um grande beijo e também agradecer as crianças que têm participado esses domingos, tá certo? Então quero dar um beijão pra Lise, pra Elô, pra Bela, pra João Pedro, pra Crícia e Aisha e pra Carlinhos, tá? As outras crianças, nós estamos sentindo muita falta porque não estão participando e queremos ver vocês participando, tá bom? Então, antes de começar nossa aula, vamos agradecer a Papai do Céu por nosso dia, tá certo? Então vamos para nossa musiquinha? De olhinhos fechados, unindo as mãos, é assim que se faz uma oração. Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada criança. Te agradeço, Senhor, por cada família. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. Cuida de cada família, cuida de cada criança, Senhor. Nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa lição de hoje tem o título de Preciso Aprender a Ser Bondoso. Então, vamos falar de um personagem bem conhecido, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar da história. Eu vou contar alguns pedacinhos da história e você logo vai se lembrar, tá? Então, vamos falar de José do Egito. Vocês lembram de José do Egito? Então, eu vou contar algumas partes da história para que vocês possam se lembrar. Mas antes, eu vou deixar para vocês aqui o texto para memorização, tá bom? Que é: sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros. Se encontra em Efésios 4, 32, tá? Esse texto que a tia falou agora. E a base da nossa lição bíblica se encontra em Gênesis 45, 46, tá? Então, olha só. Vocês lembram da história de José? Vou lembrar para vocês agora, tá? José, ele tinha muitos irmãos mesmo, sabe? Ele era filho de Jacó. E ele foi o filho da velhice, Jacó já estava velhinho e teve. Então Jacó amava muito, mas muito mesmo José. E isso despertava um ciúme, sabe? Uma inveja nos seus irmãos. Pois é. Então, Jacó, ele fez uma túnica bem bonita, bem colorida e deu de presente para Jacó. E seus irmãos aí já ficavam vendo, né? E ficavam com ciúmes disso. Então, certo dia também, José teve alguns sonhos e contou para os seus irmãos. E isso despertou também mais ciúmes ainda nesses irmãos, porque nesses sonhos que José teve, sempre José estava governando os seus irmãos, estava liderando os seus irmãos. E eles ficavam com muito ciúmes disso, com muita inveja. Sabe o que aconteceu um dia? Os seus irmãos estavam lá no campo, apacentando as ovelhas. E José não tinha ido, então Jacó chamou José e disse: vai lá ver como estão os teus irmãos. E depois me traz notícias de como estão os seus irmãos e de como está o rebanho. E José logo obedeceu, foi atrás de seus irmãos. E de longe, quando os seus irmãos o avistaram, logo tramaram um plano muito ruim para José. Vocês sabem o que eles pensaram? Eles pensaram em matar José, porque aí José não ia ter mais sonho nenhum, eles não teriam mais ciúmes de José, não iria ser mais o preferido do pai dele. Mas olha que coisa ruim, gente. Então, quando José chegou, antes disso, Rúben, um dos seus irmãos,
disse, não, não, não vamos matar nosso irmão. Então eles viram uma cova, um buraco que tinha no chão, certo? Não tinha nada nesse buraco, não tinha água, não tinha nada. E Rúben teve a ideia de colocar José ali dentro, porque Rúben estava com medo que os irmãos matassem José. Então disseram, vamos colocar ele aí nesse buraco. E eles ficaram lá, jogaram José lá dentro. José não queria entrar, mas eles jogaram José lá. E ficaram lá, lanchando, comendo pão. E passou uma caravana cheia de homens lá, indo para outras terras. E eles tiveram outra ideia. Tiveram a ideia de vender José. Minha gente, como é que se vende um irmão? Então eles venderam José para esses homens, tá? E o que é que eles fizeram? O que é que a gente vai dizer ao nosso pai? A gente tem que dizer alguma coisa ao nosso pai. Então eles pegaram aquela túnica bem bonita, colorida que José estava usando. E eles mataram um animal, melaram de sangue aquela túnica e disseram para o pai de José que José havia sido comido por um animal. Então essa era a desculpa que eles iriam usar. Mas na verdade, José tinha ido para outra terra, foi vendido como escravo. Chegando lá no Egito, José, ele foi vendido novamente e foi ser escravo na casa de um homem chamado Potifar. Só que esse homem, ele gostou muito de José, porque José fazia as coisas certas, tudo prosperava nas mãos de José. Tempos depois, tá, José foi preso também, depois de trabalhar na casa de Potifar, por algumas coisas que aconteceram. E José foi preso, mas José não teve culpa de nada, tá, gente? E José foi preso. E sempre o Senhor esteve com José, em todos os momentos da vida de José. E depois daquilo ali, José também interpretou um sonho. Sim, interpretou o sonho do faraó. Ele foi o único que conseguiu interpretar o sonho. E Faraó colocou José como governador do Egito. Isso mesmo, olha só. José passou de escravo, tá? E foi ser governador do Egito. E livrou, tá? Aquele lugar de uma grande fome. É verdade, em toda a terra estava todo mundo passando fome porque não tinha mais alimento. Mas o Egito não, o Egito estava próspero por conta de José, porque Deus estava sempre com José. E isso foi uma oportunidade para José ajudar a sua família. Você sabia disso? José poderia muito bem ter dito, né? Agora que eu estou numa posição bem alta, que eu mando e desmando, eu vou deixar eles para lá. Eu vou deixar eles morrerem de fome. Mas José não fez isso. José trouxe toda a sua família para o Egito, tá? Porque lá tinha comida, tinha água. E ele perdoou todos os seus irmãos. Veja que coração bondoso José tem, não é verdade? Então que possamos aprender com José a perdoar, a ser bondoso, porque o Senhor sempre estará nos guiando, sempre estará conosco nesses momentos, tá bom? Então o desafio de hoje é o seguinte: você que já tem a sua revistinha, você vai abrir na página 11 e fazer essa lição aqui, tá certo? E vai tirar uma foto e mandar lá no grupo. E você que não tem a revistinha ainda, você vai contar o que você aprendeu da história, tá certo? Ou então você pode dizer também como a gente pode ser bondoso, como a gente pode ter atitudes de bondade que agradam a Deus, tá bom? Então, beijão pra vocês, fiquem com Deus. Tchau!